Fala Almirante. Jurídico do Vasco diz que a ação na FIFA por dívida com Sapinto está em vias de solução. Ricardo Sapinto acionou o Vasco na FIFA por dívidas salariais referentes aos meses em que o treinador trabalhou no clube, no fim de 2020. A ação corre na Câmara de Resolução de Disputas da entidade. Segundo o Vasco, a dívida com Sapinto e sua comissão técnica é de 1,4 milhão de reais. O clube informou que o caso vem sendo acompanhado pelo departamento jurídico e que está em vias de solução. A informação foi publicada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos e, em seguida, confirmada pelo Globo Esporte. Sapinto não recebeu salários nos 3 meses em que trabalhou no Vasco, de outubro a dezembro de 2020. Ele comandou o clube em 15 jogos na ocasião. O Globo Esporte apurou que desde então, o técnico português e seu staff tentaram resolver o problema de maneira amistosa e que, sem sucesso, acionou a FIFA recentemente. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco confirmou que foi informado sobre o transfer ban e que está trabalhando para solucionar a questão o quanto antes. O atleta Figueiredo sentiu uma dor na junção miotendínea da panturrilha esquerda e não participou do treinamento desta segunda-feira. O atacante Figueiredo está vetado do jogo com o Ituano. E falando em Figueiredo, o Vasco corre o risco de perder uma de suas principais joias na próxima janela de transferências. Cobiçado na Europa, Lucas Figueiredo foi indicado por Jorge Jesus para o departamento de futebol do Fenerbahçe nas últimas semanas. O clube gostou do nome sugerido pelo técnico e está estruturando uma proposta milionária para comprar o atacante cruzmaltino. Lucas Figueiredo cumpre o perfil buscado pelo Fenerbahçe para esta posição no mercado versátil e com potencial de crescimento no futebol. A tendência é que o time europeu formalize uma oferta nas próximas semanas para adquirir os direitos econômicos do atleta vascaíno. Vale dizer que o Atlético Paranaense chegou a tentar contratar o atleta, mas o cruzmaltino não aceitou a proposta. A cúpula de futebol do Vasco entende que Figueiredo é uma promessa valiosa do clube e não vai vender por qualquer preço. Além disso, a 777 Partners já solicitou para o Gigante da Colina não negociar nenhuma peça até que a empresa assuma o futebol de vez e tome as decisões importantes. Revelado pelo Vasco, Arthur Salles é emprestado ao Paços de Ferreira de Portugal. O atacante Arthur Salles, cria do Vasco e que estava no Lomel SK da Bélgica, clube que pertence ao Grupo City, está sendo emprestado ao Paços de Ferreira de Portugal, com contrato de 12 meses. Clubes já trocaram os documentos para fechar a operação. Alex Teixeira está oficialmente apresentado como novo reforço do Vascão. A coletiva de apresentação do jogador de 32 anos aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, na sala de imprensa do CT Moacir Barbosa. Na sua primeira entrevista na volta ao Vasco, o meio-atacante destacou a gratidão pelo clube que o revelou e garantiu que, no Brasil, se recusou a ouvir outras propostas depois que rescindiu com o Besiktas, da Turquia. Desde que eu saí daqui para ir lá na Turquia resolver com o clube, eu já estava com esse sentimento. Se o clube liberasse, a única opção era o Vasco. Recebi um monte de proposta e não quis nem escutar. No avião mesmo mandei uma mensagem. A princípio queria treinar aqui. O Carlos Brasil sabe. Eu falei na reunião, não quero nem saber de salário, disse ele na apresentação. Eu tinha esse sentimento de querer voltar. Falei, o que fizerem por mim eu assino agora. Meu sentimento de gratidão é muito grande, acrescentou o meio-atacante, revelado pelo clube. Alex Teixeira disse que está sendo chamado de maluco. Eu cheguei no Vasco com 7 anos e trilhei uma história aqui até os 19 anos, quando fui para a Ucrânia. O sentimento sempre ficou comigo, sempre vi os jogos do Vasco, só quem é Vasco sabe. Muita gente está me chamando de maluco, mas ninguém sabe meu amor pelo Vasco. O último jogo oficial de Alex Teixeira foi há 2 meses no dia 21 de maio, quando entrou no fim do segundo tempo do empate entre Besiktas e Konyaspor. Ele acredita que terá condições de estrear contra a Chapecoense no dia 31, pela 22ª rodada da Série B. Eu estava de férias, calendário europeu é diferente. Treinei poucas vezes e depois voltei para resolver as coisas lá na Turquia. A princípio acho que em 2 ou 3 semanas estarei pronto para estrear, talvez contra a Chapecoense em casa, contou ele. Vai ser uma emoção muito grande, já estou imaginando a torcida gritando meu nome, eu entrando em campo como aquele garoto de 18 anos quando estreiei. Emoção grande para mim e minha família, disse. Antes do início da coletiva de imprensa, o presidente Jorge Salgado falou com os jornalistas presentes no evento. Dia muito significativo para o nosso clube. Estamos ao lado de Alex, cria da base, vascaíno raiz. Era um desejo antigo, estava sempre namorando o Vasco de longe. Agora surgiu a oportunidade. Muito satisfeito. Jogador que tem uma história aqui, muitos recursos e vai dar muita alegria para a nossa torcida. Seja bem-vindo, disse o presidente Jorge Salgado. Alex estava livre no mercado depois que rescindiu seu contrato com o Besiktas, da Turquia. Ele também passou pelo Jiangsu Suning, da China, e pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atacante já treinou no sábado e no domingo, quando fez atividades na academia do CT. Nesta segunda, ele fará o primeiro treinamento com o restante do elenco, que voltou no domingo à noite de São Luís no Maranhão. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E não se esqueçam de deixar o seu like caso não for inscrito. Se inscreva, pois rola vídeos como esse todos os dias, sempre mantendo você torcedor, sempre bem informado. Saudações vascaínas!